dia, pessoal dos novos anos, tudo bem? Eu sou o professor Antônio, né, de língua portuguesa, acho que vocês já me conhecem, né? E hoje a gente vai dar início naquele projeto que eu tinha proposto para vocês de fazermos algumas aulas de revisão da matéria que a gente acompanhou até agora, né? Enquanto a gente estava naquela fase das aulas presenciais, né? Que infelizmente foram suspensas devido à pandemia, né? Nesse momento agora vocês estão de recesso, inclusive os professores também estão, né? E eu achei legal a gente poder trabalhar um pouco essa revisão para quando a gente poder retomar as aulas, nem que sejam online, porque infelizmente está tudo indefinido, né, gente? Vocês sabem que essa semana, a semana que vem, vocês vão estar de recesso. Então, durante esse período, eu vou fazer umas aulas de revisão para a gente chegar, quando a gente voltar a ter aulas presenciais, ou nem que seja através das aulas online, a gente esteja alinhado com o conteúdo e com o capítulo que está sendo passado no centro de mídias, tá ok? Então, por isso, eu vou fazer aqui uma revisão baseada no caderno Aprender Sempre, que é essa apostila que vocês têm aí, né? A gente está estudando, a gente está trabalhando com ela nas nossas aulas, e eu vou fazer a revisão a partir dela, né? Logicamente, com o tempo, e assim, eu vou ser sincero com vocês, alunos, essa aqui é uma das minhas primeiras aulas online que eu estou fazendo, né? Aulas em vídeo, né? Uma videoaula. Então, pode ser que eu vou cometer alguns erros aí até primários, gente. Então, eu peço um pouco de paciência, que devagarzinho a gente vai tentando melhorar, entendeu? Mas eu vou tentar aqui iniciar, eu vou tentar não, eu vou iniciar, né? Vou iniciar a aula falando a respeito de textos descritivos, gente. Que foi aquela primeira aula que a gente teve, onde foi pedido para todo mundo fazer um autorretrato, né? Não sei se vocês lembram, não é bem autorretrato, seria uma autodescrição, né? Então era aquela história. Gente, vamos falar qual é o seu nome, duas características físicas suas, duas características psicológicas, duas coisas que vocês gostam de fazer no tempo livre e dois estilos musicais que vocês gostam, né? Então, só para exemplificar, retornando naquela aula, eu vou fazer a minha própria autodescrição. Eu não sei se eu faço uma lousa, porque assim, eu não sei. Eu tô vendo, eu tô filmando aqui, mas parece que tá aparecendo ao contrário as letras aqui, entendeu? Então pode ser que eu ainda não esteja sabendo utilizar bem a tecnologia. Tá escrito aulas de revisão, não sei se dá pra perceber, né? Então, essa primeira descrição, eu vou fazer uma descrição de mim mesmo, porque eu prefiro não usar a lousa agora, porque depois eu vou ver qual que vai ser o feedback de vocês, e vocês vão me falar se tá legal ou não, se eu tô fazendo errado ou não aqui, entendeu? Então eu vou fazer minha descrição aqui. Vamos dar um exemplo da descrição do professor Antônio, né? Então vou lá, meu nome é Antônio, tenho 44 anos, sou branco, tenho uma altura mediana, né? Me considero gordo, um pouco obeso, na verdade, né? Acima do peso, né? E minhas características psicológicas é assim, eu procuro ser calmo, geralmente eu não sou uma pessoa estressada, né? Sou calmo, poderia dizer que eu sou uma pessoa extrovertida, que é uma mudança que eu tive durante a vida, né? No começo eu me achava introvertido e hoje em dia eu me considero extrovertido. Às vezes eu sou um pouco bipolar também, como eu lembro que muita gente falou que eu também sou. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal, né? Mas é uma característica bipolar, né? E gostos musicais, na minha idade, né? Eu sei que hoje em dia o pessoal não gosta muito, mas eu gosto muito do rock and roll, né? É um dos gêneros que eu mais gosto. Gosto também do hip hop, eu gosto de música eletrônica, gosto de algumas músicas antigas da MPB, gosto de house music. Eu não conheço muito a música que vocês ouvem hoje em dia, que seria. Vocês me falaram muito do funk, eu conheço alguma coisa. Tem alguns até que eu gosto, tem o trap. Enfim, no final, tudo eu estou falando isso para vocês terem ideia, né, do que é um texto descritivo, né? Vocês viram que eu falei de várias características, né? Por exemplo, eu falei que eu era calmo, que eu me considero uma pessoa extrovertida, que eu sou branco, que eu tenho altura mediana, né? 1,70 m, que eu considero que eu sou. Não tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu me considero gordo, né? Eu acho que estou acima do peso, estou tentando trabalhar para melhorar, mas eu me considero vou falar gordinho, né? Para não ficar assim tão menos pejorativo, vamos dizer assim, né? Mas enfim, tudo isso são características, gente. E isso é o mais importante que tem no texto descritivo.
que é o uso do adjetivo. O adjetivo desculpa, agora deu uma gaguejada. Gente, o adjetivo é aquilo que descreve o substantivo. Ou seja, todas essas características que eu passei para vocês, de ser alto, de ser branco, de ser gordo, de gostar de música rock, de gostar de rock and roll, de gostar de, por exemplo, eu gosto de passear, gosto de ir em estádio de futebol quando eu posso, né? Gostava muito de show, gosto de ir em shows, né? Também gosto de ficar em casa algumas vezes assistindo televisão, né? Então, assim, todas as palavras que eu uso para caracterizar o Antônio, eu, no caso, como eu usei assim, alto não, desculpa, altura mediano, gordo, branco, tudo isso são adjetivos, gente. Então, só para ficar claro, que em textos descritivos, a função mais importante, a classe de palavras mais importante, gente, é o adjetivo. Vou passar aqui para vocês, para ficar bem memorizado. E assim, gente, que nem eu tô falando, é uma aula teste, assim, então eu ainda não sei como é que vai sair isso gravado, né? Mas vamos lá, gente. Adjetivos, gente. Vamos focalizar nisso, tá? Adjetivo. Certo? Então, essas palavras que eu usei, gordo, né? Alto, branco, cabelos encaracolados, cabelos lisos. Todo mundo fez condição. Então, tinha gente que era pele negra, me considero altos, outros magro demais, tinha gente que era introvertido, tinha gente que falava que era bipolar, tinha gente que falava que era estressado. Todas essas palavras são adjetivos, gente. Elas servem para qualificar o substantivo, que nesse caso eram vocês mesmos. Lembra que eu pedi para fazer a autodescrição? Então, todas essas características, que o adjetivo ele serve para caracterizar o substantivo, servem para isso. Então, para mim falar de alguma pessoa, que nem eu falei de mim, se não tivesse o vídeo, se vocês escutassem só eu falando ou lessem o que eu acabei de falar aqui sobre mim mesmo sem vocês me conhecerem, vocês poderiam na sua cabeça imaginar como eu seria, pelos adjetivos que eu usei. Então, pense bem, os adjetivos servem para caracterizar os substantivos e através deles que a gente pode qualificar e caracterizar o substantivo. Então, é bem importante que vocês fixem isso na cabeça. Gente, adjetivo é o que dá característica, qualidade ao substantivo, né? Beleza? Então, não sei se ficou dúvida nessa parte, né? Essa foi a nossa primeira aula, que vocês fizeram um perfil, vocês lembram, né? O perfil de vocês mesmos. E na segunda aula a gente começou a cair nos textos descritivos, gente. Esse texto que a gente está falando é um texto descritivo. Mas, assim, texto descritivo tem de vários tipos, né? Eu vou pegar aqui o livro, só para dar uma ilustrada. Mas todo mundo vai lembrar aqui, por exemplo, um currículo, por exemplo, é um texto descritivo, porque você vai mandar uma proposta de emprego, vai estar lá. Sou formado vamos dizer, sou formado em tecnologia de informação, moro em São Paulo, tenho 23 anos, não tenho experiência, sou inexperiente na área. Então, isso daí esse é um texto descritivo. Uma bula de remédio é um texto descritivo. Uma receita de bolo é um texto descritivo, né? Que fazem descrições. E essas descrições, o mais importante que vocês vão observar são os adjetivos, que vai ser através deles que vocês vão entender, vão poder visualizar e entender as qualidades e as características dos substantivos, tá? Eu estou fazendo, gente, estou fazendo meio ao vivo aqui, meio na raça. Eu não tenho programa de edição, né? Porque tem um programa que a gente pode editar, né? E eu ainda não tenho esse programa por causa do equipamento que está um pouco precário, né? Mas eu vou dar continuidade aqui, gente. Então aqui eu vou ler, acho que não vou precisar ler isso para vocês, mas vai estar lá na apostila, vai ser na aula 2, que vai ter uma descrição uma descrição sobre o que é texto descritivo. Vai ter um texto falando a respeito da função da descrição e do texto descritivo lá. Aí vai aparecer a imagem lá daquela aluna, que é a Sara, né? Vocês devem ter no livro aí. E assim, aí a gente vai entrar também um pouco na parte dos verbos, tá? Você pode ver que tem ela, no caso desse perfil aqui do livro da aluna da Sara. Eu estou usando aqui esse exemplo, mas eu prometo que
Em outras aulas eu vou procurar exemplos a respeito da mesma matéria, porém com outras fontes, né? Por enquanto vamos fazer o da apostila, porque a gente está começando agora e eu quero ver o retorno de vocês, né? Então, ó, vocês vão lembrar, né, dessa lição que vocês fizeram, né? Que aqui tem o texto sobre a Sara, ela falando, e vou ler aqui rapidamente: pele negra e olhos escuros, tenho 1,60 m de altura, sou aderente ao jeans básico, camiseta bem confortável, meu velho All-Star e óculos bem descoladinho. Moro em São Paulo, estou no segundo ano do ensino médio e faço curso técnico de design de moda. Pode ver que eu estou enfatizando algumas palavras, né? As palavras que eu enfatizei aqui na leitura são tenho, sou, moro, faço e curso. Tem mais algumas. Todas essas palavras, elas fazem parte de uma outra categoria de palavras, que vão também estar muito presentes nos textos descritivos, gente. Que qual é essa classe de palavra? Eu acho que vocês vão lembrar, né? Eu vou colocar aqui na lousa para vocês. Que são os verbos. Então está aqui, ó. Os verbos, correto? Então vocês lembram que naquele texto da Sara, ela usou alguns verbos, como sou, faço, tenho, moro, né? Gente, e aí vocês vão lembrar, essa faz parte da segunda aula. Eu compactei a primeira com a segunda, porque vocês já fizeram, né? Então vai ser mais para poder fazer essa revisão. Então vocês vão lembrar lá, textos descritivos. Essas palavras que eu falei agora, que são os verbos. Faço, moro, sou, tenho, né? Ou você sabe que o verbo ele tem o tempo verbal, a pessoa do tempo verbal, né? No caso da Sara, ela fez uma descrição a respeito dela. Ela usou alguns verbos e adjetivos, né? Vocês viram lá, pele negra. Ali são os adjetivos, tá, gente? Não confundir com os verbos. Adjetivo é o que caracteriza o substantivo. O verbo indica uma ação ou um estado, né? Que é a ação, por exemplo, ela fala: faço curso de design de moda. Então está indicando a ação de fazer, né? Quer dizer que ela cursa, ela faz o curso, né? Ela está fazendo, ela está cometendo uma ação, no caso aí. Então, gente, essas palavras são denominadas como verbos, né? Tá aqui, ó, verbos. E que nem eu tinha falado nas aulas, os verbos, os tempos verbais mais usados nos textos descritivos, que é o que a gente está falando nessas primeiras aulas, são o presente do perfeito, que é o faço, sou, moro. No caso está em primeira pessoa porque a Sara está falando dela, né? Mas poderia falar também na primeira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Fazemos, estamos, somos. Todos esses são verbos e eles estão no presente do indicativo, porque ela está falando dela no exato momento em que ela está escrevendo. Ela está descrevendo a situação dela atual. Agora tem o segundo texto, gente. Dá licença aqui que eu vou pegar a apostila. Que a gente desculpa, caiu um negócio aqui. Tem o segundo texto que a gente tratou, que foi aquele do... Desculpa, gente, que eu não tenho em edição, mas prometo que eu vou melhorar isso, tá? Deixa eu procurar aqui. Ó, o segundo texto é aquele texto O Homem que Sabia Javanês. Acho que muitos colegas leram esse texto em sala de aula, né? Então eu vou ler aqui um trechinho dele, gente. Relembrando, né? Não vou ficar falando isso toda hora, mas é a primeira vez, eu peço desculpas se não estou sendo muito claro. E eu vou estar sempre aberto a opiniões de vocês. Eu quero feedback de vocês para saber o que eu tenho que melhorar, se eu estou errando em alguma coisa, se vocês estão gostando, se é isso que vocês esperam, entendeu? Mas recapitulando, né? Vamos dar continuidade na aula 2? Então a gente leu aquele texto da Sara, todo mundo vai lembrar, eu fiz também minha autodescrição, onde eu usei alguns adjetivos para poder me caracterizar: baixo, alto, gordo, magro, extrovertido, introvertido, tímido, todos são adjetivos, né? E agora a gente falando do texto 2, a gente leu da Sara, ela falando de alguns verbos. Ela falou de adjetivos também, mas falou dos verbos, gente.
que é o que dá, que é o que representa uma ação ou um estado da natureza, né? Então aqui no texto 2, no texto 1 ela usou alguns verbos, só que estavam no presente do indicativo. Agora eu vou ler um outro texto aqui, só um trecho, é um texto que a gente já lê em sala de aula, e eu vou retomar um trecho dele aqui. Então vamos lá. O homem que sabia javanês. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada. Mas não sei por que me veio pensar que nesse meu tratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos em que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas dos outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Bom, esse é um trecho aqui do texto O Homem que Sabia Javanês, que é do escritor Lima Barreto, onde ele também utiliza alguns verbos. No caso aqui, ele está fazendo uma descrição. E assim, relembrar da aula, vocês vão saber que quem está com a apostila pode ver lá, O Homem que Sabia Javanês, se quiser reler o texto. Vocês vão perceber que o texto é um texto descritivo e ele está descrevendo uma casa, né, gente? É o que ele está falando aqui. Era uma casa enorme, entendeu? E ele está dando os adjetivos aqui, ó. Era uma casa enorme, enorme é um adjetivo, né? Ele está qualificando a casa. Deserta, casa enorme, deserta, maltratada. Então, isso aqui são os adjetivos, gente. Só para ficar claro, eu estou dando os dois conceitos ao mesmo tempo, né? E aqui eu estou falando do adjetivo. Devia haver anos que não era pintada, as paredes descascavam, quer dizer, paredes descascadas, né? Então, gente, aqui vocês viram alguns adjetivos, só que também tem alguns verbos, né? Então eu vou ler daquele meu jeito, que vocês já sabem, né? Toda vez que eu ver um verbo, eu vou falar um pouquinho mais alto, eu vou dar uma ênfase, né? Então vamos lá. Era uma casa enorme que parecia estar deserta, estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse meu tratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Então tem alguns verbos aqui, gente. Ó, vou destacar alguns aqui para vocês. O era, parecia, estava e havia, né? Então está aí alguns. Havia, era, estava e. Desculpa, teve mais umas que eu falei aí, mas essas que eu falei, gente. Estava, era e havia, né? Então, essas três palavras são verbos, certo? Porque elas descrevem a ação. Era do verbo ser, né? Então, gente, nesse caso aqui, ele está fazendo a descrição de uma casa. Então, nesse caso aqui, ele não está fazendo uma descrição dele próprio, né? Ele está fazendo a descrição de um objeto. Então, a gente pode incluir isso aqui na terceira pessoa do singular, que é ele, ela ou algum objeto ou ser, né? Você pode ver que a conjugação do verbo está na terceira pessoa do singular, né? E aqui tem alguns verbos. Era, né? Era, estava, né? E havia. Esses verbos, eles estão sendo usados no pretérito imperfeito, gente. Lembra que a gente falou em aula? Textos descritivos, a gente vai usar duas qualidades de verbo, certo? Então, vamos lá. São presente do indicativo e o pretérito imperfeito. No texto, o homem que sabia javanês, os verbos estão no pretérito imperfeito. Correto? Gente, tem alguns exercícios, mas hoje eu vou, para começar, eu vou vou dar essa aula aqui só como uma demonstração. Vai ser uma espécie de uma aula teste, para ver se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Mas uma outra coisa que eu queria deixar bem claro no final, para ficar bem marcado na aula, desculpa que deu uma tremidinha na câmera ali, mas eu vou deixar bem claro, gente. Textos descritivos é o que a gente está trabalhando, ok? Então, a gente vai trabalhar com dois tempos verbais. Isso tem que ficar claro, gente, porque isso é a base do que vem para frente aí na nossa matéria, né? Então, esses conceitos têm que ficar bem claros. Inclusive, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com o professor, né? Então, vamos lá. Tempos verbais. Nossa, aconteceu assim. Gente, calma.
Aconteceu um pequeno acidente aqui, mas nada grave, ninguém se machucou. Beleza? Voltamos, né? Ó, tempos verbais dos textos descritivos, pessoal. Descritivos, que é o que a gente está falando agora. Descritivos. Então, vamos deixar bem claro. Os dois tempos verbais que a gente mais vai usar em textos descritivos vão ser presente do indicativo, né? Presente do indicativo e o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Só para não ficar dúvida, pretérito é a mesma coisa que passado, tá, gente? Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, vou colocar aqui entre aspas, para se alguém ficar com o que é pretérito? Gente, pretérito é o passado, tá? Então, esses dois conceitos de verbos que eu queria que vocês assimilassem por enquanto, que é o presente do indicativo, que nem no texto da Sara estava lá, né? Que ela falou, sou, verbo ser, no presente do indicativo, ela está falando de uma coisa que está falando dela no momento que ela está falando. Enquanto que no outro texto do homem, que sabia javanês, era, né? Parecia, então, pretérito, coisa que já passou, né? Ele está descrevendo uma coisa que já passou. Gente, então, resumindo a aula, a gente falou sobre textos descritivos, relembrando aquele perfil que cada um fez de si próprio na aula, né? E lembrando que aquele perfil tinha muitos adjetivos, que é isso que eu queria que vocês também fixassem. Textos descritivos, eles usam muito adjetivos, porque os adjetivos servem para descrever o substantivo, dar qualidades, qualificar, para você poder entender do que, por exemplo, como estava falando da Sara aqui, da aluna, para você entender mais ou menos como ela usou alguns recursos com adjetivos, né? Ela falou da pele negra, falou que gostava de um All-Star, de jeans básico, entendeu? Igual das características psicológicas. Então, mais ou menos, sem você conhecer a Sara, pelos adjetivos que você usou, você vai entender mais ou menos como ela é. Mesma coisa a casa. Você não viu a casa, ninguém aqui viu a casa, mas pela descrição que o Lima Barreto fez aqui nesse texto, você vê que é uma casa descuidada. Ele pôs um monte de adjetivos, né? Que era uma casa deserta, estava maltratada, né? Então, são adjetivos, gente. Maltratada, adjetivo. Deserta, enorme, adjetivo, né? Porque está qualificando a casa, né? Então, essa é a primeira parte, que são os adjetivos. E depois eu falei sobre verbos. Gente, tempos verbais dos textos descritivos. Lembra, nós estamos focando em textos descritivos. E os dois tempos verbais, isso é muito importante, gente. Isso tem que ficar bem claro aqui, para a gente não vai ter problema no decorrer da matéria, né? Gente, então vamos lá. Tempos verbais dos textos descritivos sempre vão estar presente do indicativo, texto da Sara, e no pretérito imperfeito, ou seja, no passado, né? Gente, essa aí foi a aula que a gente... Essa aqui foi a minha primeira aula dando revisão da matéria de língua portuguesa do 9º ano, né, gente? Peço desculpas, estou começando agora, né? Mas espero que tenha ficado claro, principalmente os conceitos mais básicos da matéria. E agora eu vou postar isso aqui no YouTube e vou tentar postar no Google Classroom, que é uma colega de vocês dessa sugestão. E também eu vou publicar no grupo do 9º D, que é o pessoal que está com o grupo de WhatsApp aí. E vou publicar lá e vou publicar em todos os Classrooms de todas as turmas do 9º ano, tá bom? Espero que eu tenha sido claro, gente. E se eu não for claro, podem me perguntar, podem tirar as dúvidas. Aí eu não sei qual meio que vocês vão achar melhor. Talvez pelo Classroom seja melhor, pelo chat. Eu vou estar sempre disponível. Provavelmente, aí eu também queria ver com vocês a flexibilização do horário. Se vocês preferem ter essas aulas de manhã, de tarde. Aí a minha carga horária é de 4. Na verdade, eu teria que dar uma aula para vocês de 50 minutos por dia, né? Aí, como eu vou fazer uma aula, eu vou fazer essa aula, eu vou dar para todos os 9º anos, né? Então, eu gostaria de saber também de vocês, aí, na hora que vocês assistirem o vídeo,
Depois a gente vai definir isso, mas o horário que vai ser melhor para postar e para poder, a partir daí, eu não quero acumular exercício